Foi legal? Não, foi ilícita. Não é uma questão de legalidade, é de licitude. A forma de obtenção foi ilícita, embora ela seja uma prova legal. Portanto, a prova pode ser legal, porém ilícita. A obtenção dela. Ok? Isso acontece muito na questão de escuta telefônica. Isso acontece muito. Em termos de processo civil, qual que é o entendimento? Só é válida a escuta telefônica se uma das partes do processo for um dos interlocutores da conversa telefônica. Então, se eu gravo a conversa de um terceiro, a princípio, não é admitido em processo civil. Mas a escuta telefônica é uma prova legal, mas a obtenção pode ser ilícita. Então, você está falando ao celular e você grava a sua conversa com outra pessoa, era uma prova lícita. Agora, se você gravar a conversa de outras duas pessoas, ela não é considerada uma prova lícita, e sim uma prova, em tese, ilícita. Entendeu? Tá? Não é difícil, não. Bem tranquilo. Vamos à terceira pergunta. Professor, a quem se destina a prova? O juiz poderá, de ofício, determinar a produção de uma prova? Excelente pergunta, né? A quem se destina a prova? De certa forma, eu já até respondi essa pergunta aqui durante a exposição. A quem se destina a prova? Ao juiz. A prova se destina ao juiz. Eu vou insistir nisso. Eu produzo uma prova para o juiz. Não é nem para o autor, nem para o réu. É para o juiz. É destinada ao juiz. Só que se o autor não se desincumbir de produzi-la, quem é prejudicado? Ele mesmo. Ele é autor. Por isso que é ônus, lembra? Mas a prova é destinada ao juiz. A segunda pergunta aqui, a segunda questão, é profunda. Será que o juiz pode, de ofício, determinar a produção de uma prova? De ofício você sabe. De ofício significa sem requerimento das partes. Será que o juiz, por conta própria, pode determinar a produção de uma prova? Grande pergunta é essa, hein? Olha, pode parecer ilógico, mas eu já respondo, pode. Pera aí, não, para tudo. Você acabou de falar que a prova se destina ao juiz e é um ônus de quem alega, geralmente do autor, falei. E agora você vem e diz que o juiz pode de ofício? Falei. Como assim? O juiz tem o dever de proferir um julgamento justo. Ele tem o dever de proferir um julgamento que atenda à necessidade daquele caso concreto. Então, muitas vezes, ele, por conta própria, determina a produção de uma prova. Ele fala, eu determino a produção dessa prova. Ninguém pediu, mas ele determina a produção. Pode parecer que isso vai ferir o princípio da imparcialidade, né? Porque se o juiz determinou a produção de uma prova, parece que ele vai beneficiar alguém. Não, cuidado, ele não vai beneficiar ninguém. O que ele busca é a verdade naquele caso concreto. É o que acontece muito nas provas periciais. Muitas vezes as partes não requerem provas periciais, prova pericial, seja pelo custo, que realmente é uma prova mais cara, ou seja por desconhecer ali a necessidade delas. E o juiz olha para o processo e fala, espera um pouquinho, aqui eu preciso de uma prova técnica. Eu não tenho conhecimento acerca disso. Determino a produção de uma prova pericial. Para o convencimento dele, ele achou que aquilo é importante. O mesmo ocorre, muitas vezes, com relação a documentos. Às vezes o juiz pede para que a parte, determina que a parte apresente algum documento. Pode. E se a parte não apresentar? Aí ela vai sofrer consequências por conta disso. Mas o juiz dá a oportunidade. Acontece muito com os bancos. Banco, apresente aí o contrato. Ele dá a oportunidade. O banco não apresenta o contrato, ele pode presumir que o que a outra parte alegou é verdadeiro. Sem problema algum. A inspeção judicial, que é aquela prova que o juiz vai até o local dos fatos, o juiz também pode de ofício determinar.
eu vou ter o local dos fatos, sem problema algum. Agora, o juiz determina a produção da prova. Aí incumbe às partes a devida produção. A devida produção. Mas ele não tem problema quanto a essa determinação. O juiz pode sim. Veja, não é nenhum dever do juiz. Ele tem este poder. Ele pode, de ofício, determinar a produção das provas. Ok? Vamos lá. Quarta pergunta. Professor, existe preclusão quanto à produção de provas? Essa pergunta também é profunda, hein? Existe preclusão quanto à produção de provas? O que é preclusão? Preclusão é a perda do direito de praticar um ato processual. O processo ele é permeado de várias preclusões. Por quê? Porque deve existir um prazo, deve existir um momento para que a parte pratique atos. Senão o processo não teria fim. Né? E será que há essa preclusão quanto à produção de provas? Falamos lá no primeiro bloco, sim. Né? Geralmente as provas são produzidas na fase instrutória. Se o juiz determina que o autor produza provas, ou as partes indiquem as provas. Se a parte não se desincumbir disso, se a parte não indicar as provas, preclusão. O juiz fala assim: autor, diga as provas que você pretende produzir. Aí o autor é omisso, não se manifesta. O que o juiz vai entender? Se ele não se manifestou, é porque não tinha prova nenhuma. Gera preclusão. Mas gera preclusão, presta atenção, para as partes. E esse é o ponto central dessa pergunta. Para as partes, nada impede que o juiz, mesmo havendo a preclusão, de ofício, determine a produção de uma prova. Nada impede. O CPC permite. Então, preclui para as partes, não preclui para o juiz. Lena, isso é um absurdo. A parte não requereu a prova no momento adequado, precluiu, vai o juiz e determina a produção? Sim, é para o convencimento dele. Faz parte da atividade jurisdicional. Aliás, meus amigos, a tendência do processo civil é a concentração de poderes, concentração de poderes do juiz. Né? Os poderes do juiz são ampliados a cada reforma e com o novo Código de Processo Civil que vem por aí. Não temos como negar esta realidade. Né? Até porque o processo é dinâmico e cumpre ao juiz o devido controle. Ok? Tudo certo? Legal? Vamos lá. Próxima pergunta. Professor, o juiz pode julgar uma ação sem produzir provas? O juiz pode julgar uma ação sem produzir provas. Será que ele pode? Proferir o julgamento e sem produzir provas? Pode. Presta atenção, vem aqui comigo. Geralmente no processo, eu tenho a chamada matéria de fato e a matéria de direito. Matéria de fato, matéria de direito. A matéria de fato envolve os fatos. São aqueles, então, que dependem, em regra, de produção de provas. Eu vou produzir as provas visando esses fatos. Convencer o juiz sobre a verdade desses fatos. A matéria de direito nada mais é do que a aplicação da norma naquele caso concreto. Aplicação da norma naquele caso concreto. Portanto, presta atenção. Pode ocorrer que em determinado processo não existam fatos a serem comprovados. Pode ser que em determinado processo não haja necessidade de se produzir provas para demonstrar os fatos. Neste caso, então, o que acontece? Restará apenas a matéria de direito. E como a matéria de direito é a aplicação da norma do caso concreto, o juiz não precisa de provas. Não vai precisar de provas. Vamos ao caso da investigação de paternidade. O requerido se recusou a fazer o DNA, o juiz presume de que ele é o pai, presunção dispensa a produção de provas, restará o que? Apenas a matéria de direito. E ele julga
sem produzir prova.